Obrigada, Kátia. Obrigada a todas as pessoas aqui. Perdão pelo meu portunhol, por ser essa mulher ousada que vai tentar falar o melhor espanhol que eu posso chamar de portunhol. Como Kátia disse, eu sou Keina, eu vivo aqui no Rio de Janeiro. Como a Cláudia, eu gostaria também de estar de pijama, mas eu já estava numa reunião bem cedo e também sou diretora artística de um museu bem muito grande aqui no Rio de Janeiro, então por isso eu tenho que sempre que estar mais arrumada e tenho também que estar adotar um conceito mais de ideia de que tenho que estar sempre pronta para a guerra. Nós, como mulheres e corpos feminilizados e racializados, sempre temos que estar assim. Também trocamos, como Kátia disse, a estrutura de fala. Isso para poder mudar também, porque estamos falando sobre como trabalhar juntos ou juntas, como existir juntas e como fazer possível estar num espaço juntas. O que a Kátia falou sobre a violência e como integrar corpos, como estar pronta no mundo que não foi feito, nem foi pensado ou estruturado para certos corpos em relação a outros. Por isso, nós estamos constantemente sendo prontas numa posição de luta. Perdão por algum barulho, é porque eu estou aqui em casa. Então, a intimidade também traz ruídos que não podemos controlar. É muito importante a ideia do controle. Porque nós sempre temos que controlar as coisas, porque sempre temos que controlar esses corpos. Eu que começo no mundo do trabalho como curadora, há uma ideia de que alguém que tem um poder de controle no campo das artes, o que é muito importante falar sobre isso. Eu sempre começo com trabalhos coletivos. Eu compreendo que a ideia de ter uma ideia não é somente minha. Eu compreendo o meu corpo como algo que está se movimentando no mundo. A ideia de ter somente uma ideia é muito triste. É muito acadêmica também, mas eu acho que é triste. Provavelmente a minha tese de doutorado será algo que muitas pessoas já pensaram, ou já testaram, já vivenciaram, que é para poder estar mais estruturada e mais real. Uma das minhas assinaturas do meu e-mail é sempre que eu sou uma pesquisadora do amor, um love researcher. Mas essa ideia de amor que eu estou sempre buscando, que eu estou sempre me pesquisando, essa pesquisa sobre o amor, tem a ver não com o amor romântico, não é o amor masculinizado com a ideia de herói, ou que eu tenho que ficar esperando como se fosse uma rainha ou que estou esperando o príncipe encantado. Não, não é assim. A ideia de ter alguém para trocar energia é algo que muda o mundo, não sou somente eu, mas também o coletivo. Envolve mais pessoas. A ideia do amor é também de tratar de uma palavra que existe depois do sentimento ou da vivência, ou também da sensação. É algo que é muito mais antigo do que o próprio amor. É porque imaginar o amor, que é uma palavra, e uma palavra é um corpo que tem vida, então por isso que também morre. Essa ideia de amor com um corpo mais antigo é mais antiga do que a palavra amor.
Eu estava procurando em vários idiomas e encontrei a palavra Sikri, que é amor em aramaico, que é a língua da Etiópia, perdão, também uma das línguas mais antigas do mundo. Por isso, eu imagino como sendo a mãe do amor, amor consciente, vivido, constante e cheio de tempo e de vivência e de sofrimento, porque a ideia do amor, de ser feliz, é algo muito complexo. Pelo amor e por ser mulher, uma mulher racializada, uma mulher negra, a ideia romântica de amor está muito vinculada à ideia da violência e à ideia da morte. Aqui no Brasil, os feminicídios são casos muito recorrentes, acontecem diariamente. Eu estou falando há 5 minutos e posso dizer com segurança que agora mais de 2 mulheres foram violentadas pelos seus parceiros por amor. Não acho que isso seja algo legítimo, mas isso acontece em muitos espaços, em muitas intimidades. Agora, com a ideia da pandemia e com essa questão da pandemia, em que nós temos que estar nos nossos espaços com os nossos parceiros, nossas famílias, esse amor está se estruturando cada vez mais e de forma mais forte. Essa é a minha ideia de amor. O amor que eu tenho é algo que pode começar em 5 minutos e durar para sempre, e se acaba em 3 segundos também. É uma coisa que se estrutura por conexões, que muitas vezes são mais antigas do que o tempo da humanidade, e é por isso também tradicional. Isso é uma coisa que ainda não começou até agora, e por isso também é futurista. Eu acho que a ideia da intelectualidade, que não vem apenas de uma ideia eurocêntrica, é uma coisa possível de ser feita. E também por ter muitas intelectualidades junto conosco, como as indígenas nativas e as afrocentadas, e a concepção de tempo e espaço, também é outra, e por isso o amor, o conceito de ideia, de fragilidade, de força e de potência. Então, como curadora, começo aqui. Para mim, de certa forma, por ser a primeira pessoa que está aqui falando nesse grupo de mulheres e homem, que já conheço um pouco, com quem já fiz umas pesquisas rápidas. Eu admiro algumas delas já há muito, porque é como uma ideia que eu convido a Martina a estar conosco para dançar, porque a ideia de amor mais antiga é entender a integralidade de um corpo, com a sua própria integralidade. Essas integralidades juntas nem sempre são felizes. A felicidade é uma ideia, é um conceito que pode trazer uma certa doença, porque estar triste também significa que você está viva. Não a melancolia, que o mundo está tendo. A ideia de felicidade, do ideal, da totalidade, da riqueza, das possibilidades que estão todas próximas à felicidade, para mim, como curadora, como alguém que está começando sempre processos de arte, que está iniciando processos de arte, que você não necessariamente deve terminar ou concluir, é importante termos a ideia de que sim,
o processo é mais importante do que a própria exposição, e o trabalho começa aqui, em cada encontro, com o público, com a curadoria, com a diretoria, com o espaço, e o trabalho muda, e muda tudo, como as integralidades mudam em todo momento. Quer dizer, como me apresentar aqui? Eu sou uma pessoa que está sempre começando. Eu sou uma pessoa estruturalmente localizada, racializada e feminizada, e por isso também sou uma pessoa que luta. E eu entendo que essa luta é coletiva. E mesmo que eu não seja a pessoa que inventou o racismo ou o machismo, a estrutura. Se você perguntar para pessoas como nós, como mudar o mundo? Como trazer as soluções? Temos que trabalhar com saúde, com humor, com a ideia de que tudo é possível ser mudado. Estamos numa estrutura que entendemos que essa estrutura é um plano e podemos começar a fazer mínimas fissuras que nós entramos e começamos a criar uma rede de conexão para que essa estrutura se acabe e possamos começar outras. Quero falar mais, mas quero falar mais com vocês. Então, por isso, eu vou parar por aqui e agradeço. Muito obrigada por poder estar aqui. Obrigada, Kênia. Você vai ter mais 5 minutinhos depois. E agora, do Bernardo, pedimos, por favor, que participe. A sala é sua. Boa tarde. Meu nome é Bianca. Durante essa conversa, eu pensei de muitas formas como eu poderia me apresentar, mas não é possível falar sobre violência doméstica e não pensar sobre uma história íntima e particular sobre a minha própria trajetória pessoal. Dentro do casamento da minha mãe, ela foi violentada domesticamente por 15 anos. Então, eu nasci dentro do seio de uma família extremamente conflitiva e, infelizmente, naquela época, a legislação de apoio, de cuidado, de proteção às mulheres, ela praticamente não existia. Então, uma das lembranças que eu tenho é ter a necessidade de chamar, por exemplo, a polícia, para que eles viessem até a minha casa, isso eu sendo uma criança, e que eles pudessem ajudar a apartar essa briga, ou a tentar controlar esse homem fora de si, que era meu pai. E muitas vezes esses policiais diziam, infelizmente a gente não pode fazer nada, porque não há uma lei que diga que o homem não pode bater em uma mulher. E eu me lembro que isso me marcou muito, eu não conseguia entender que legislação é essa, que construção de direito é essa de uma sociedade, a princípio democrática, onde os homens têm poder, sim, de violentar as mulheres. Muitos anos depois, eu ingressei na universidade, escolhi fazer artes visuais, e comecei a perceber também que ao meu redor poucas eram as referências, por exemplo, de artistas mulheres. Tanto na sala de aula, quanto nas exposições, sejam em galerias particulares ou em museus, como existia um déficit, como existia uma lacuna enorme sobre a produção das mulheres. E em alguns movimentos, por exemplo, quando a gente olha para a história da arte, elas praticamente parece que nunca existiram, ou que elas nunca estiveram lá. De alguma forma, a visibilidade das mulheres artistas pareceu ser algo mais contemporâneo. E quando a gente olhava para o passado, a partir do que a gente entende como a Idade Moderna, parece que elas nunca existiram, que elas nunca produziram, que elas nunca criaram, que elas nunca estiveram lá. Talvez todas essas perguntas me levaram a começar a me dedicar à arte das mulheres e entender como são esses processos de criação
e aí também atravessado por um outro momento da minha vida, quando eu me torno mãe, quando eu me vejo nesse lugar da maternidade, e que foi uma experiência muito importante de entender que toda esse modelo de construção do sujeito, do indivíduo, é uma falácia, porque por 9 meses eu experimentei um corpo que era um corpo dual, que era um corpo em dualidade constante, que era um corpo com uma vida dentro desse corpo. E isso me fez pensar muito sobre esse trabalho da mulher, sobre esse nosso trabalho, esse nosso constante trabalho de cocriação da vida, e de manutenção da vida, e de manutenção exaustiva de todos os cuidados. De certa forma, essa experiência também levou à criação de um movimento que eu compartilho com a Keina, e que começou com uma autorresidência. Então, um grupo de mulheres do Rio de Janeiro se reuniram para realizar uma residência conjunta, uma autorresidência artística. Uma residência é um tempo e espaço em que, por um determinado período, os artistas costumam viajar para um outro lugar. Normalmente não podem viajar, por exemplo, para uma outra cidade, mas podem ter residências dentro da sua própria cidade também. Mas a ideia é que ele possa, de alguma forma, criar um deslocamento para, dentro desse tempo e espaço outro, ter uma imersão de pesquisa e uma imersão de convivência. Então, durante uma semana, um grupo de 12 mulheres e 7 crianças que não se conheciam necessariamente a priori, que não tinham uma relação de convivência, aceitaram se mudar para uma casa coletiva, e conviver durante essa semana intensamente com outras mulheres e com outras crianças em múltiplas idades, e, vamos dizer assim, né, com suas múltiplas também possibilidades de educação. Dessa convivência, dessa semana, desse encontro, nasceu, então, o desejo da gente criar uma espécie de coletiva, de uma coletividade, uma organização grupal, e que recebeu o nome de cooperativa. Então, foi assim que a gente, de certa forma, fundou esse grupo que chama Cooperativa de Mulheres Artistas, e que se formou há 2 anos atrás, e que, bom, desde sua formação, escreveu uma manifesta, e realizou uma série de ações e, enfim, eventos culturais e exposições e tudo mais. O que talvez mais seja interessante em toda essa experiência foi esse desejo de entender que, sim, existe uma força enorme no doméstico, existe uma força enorme na maternagem, existe uma força enorme também no pensamento da cocriação e da cooperação, né, numa nova estrutura, numa nova possibilidade também para o sistema da arte, né? Não tem como a gente pensar no sistema da arte e não pensar em sexismo. Não tem como a gente pensar no sistema da arte e não pensar que nós, mulheres, fomos invisibilizadas e continuamos sendo invisibilizadas, e fomos violentadas e continuamos sendo violentadas, que é um sistema que, obviamente, não está fora de um modelo hegemônico e que reproduz de uma forma incessante esse modelo hegemônico, e que isso, inclusive, é uma grande contradição quando a gente pensa, né, que os pressupostos da arte, elas atravessam e elas criam perguntas muito profundas sobre o modelo hegemônico, né, e sobre a reprodução desse patriarcado. Mas infelizmente, não é assim que acontece. Então, desculpa, a Siri começou a falar aqui, eu acho que eu me desconcentrei um pouco, mas é isso. Então, a cooperativa também trazer esse modelo, esse pensamento de uma cooperativa, e a ideia até desse projeto é que ele pudesse crescer muito e que ele pudesse abarcar outras mulheres, muitas outras mulheres. E claro que esse processo de uma germinação de um pequeno coletivo, de um pequeno grupo, e que ele possa, né, avançar por outros territórios e alcançar outras mulheres e assim alcançar as suas narrativas e as suas construções,
Isso, claro, é um processo em que também, quando você está dentro de um coletivo, você começa a entender o que é isso, o que é formar um coletivo. E, de certa forma, o coletivo, ele é um corpo, né? E como corpo, ele tem o seu processo de germinação, de fecundação, depois ele precisa, de certa forma, ter um desenvolvimento embrionário, ele precisa nascer, provavelmente ele passa por processos também, como a gente fala agora, que a gente está num processo de puerpério, que a gente está num processo de quarentena, né? O mundo está num processo de quarentena enorme, né? Dentro desse organismo vivo, que é a Mãe Terra. Nosso coletivo também entrou num processo de puerpério com nascimentos, não só no campo simbólico, mas nascimentos, de fato, de novos bebês, quer dizer, de novas vidas sendo maternadas dentro desse coletivo. E a ideia de uma cooperativa é uma ideia que surgiu para, de certa forma, atravessar esse sistema da arte que se constrói muito na ideia do artista autoral, do artista com dom, desse artista que trabalha sozinho, né, que é, de certa forma, um empresário de si mesmo, né, ele é o agenciador de si mesmo. Então, trazer uma estrutura de uma cooperativa, o pensamento de uma cooperativa, é questionar esse sistema da arte, é questionar esse sistema de inserção, e é trazer outros modelos que a gente acredita que estão no berço do feminino, né, que estão no berço de outras formas de pensamento e de práticas, sejam elas práticas de cuidado, sejam elas práticas de manutenção, sejam práticas de gestão, né, da casa, da vida, dessa sociedade, assim. Eu acho que era isso que eu queria falar um pouco, eu não vou me estender também. Estão terminando os meus 10 minutos, eu coloquei aqui um cronômetro. Eu gostaria de agradecer, então, Kátia, e dar seguimento, e a gente pode continuar essa conversa depois no segundo momento com a roda. Obrigada. Disculpen, estoy teniendo problemas con mi botoncito. Perdão, estou tendo problemas com o meu botão aqui. Muito obrigada, Bianca. Agora vamos passar a palavra para a Cláudia. Muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. Eu queria contar um pequeno segredo para vocês. Tivemos uma reunião preparatória com a Kátia, a Áurea, a Bianca e Keina, que foi no sábado, em que a gente se conheceu, e foi realmente lindo. É que às vezes nós nos cruzamos, contactamos outras mulheres e compartilhamos experiências. E foi uma coisa emocionante, foi belo, e acordei no dia seguinte com um sorriso, porque às vezes temos medo de nos expor. Eu tenho muito medo de expor o meu trabalho, de me abrir. Eu tenho geralmente mais perguntas do que respostas quando eu participo nesses fóruns. Então, eu estou contente e feliz de estar nessa mesa com vocês e de ter conhecido a vocês. É uma coisa que me surpreendeu e me deixou muito contente. Muito obrigada. E tem várias razões pelas quais eu estou emocionada de estar aqui. Já tem muitos anos, poderia dizer desde o início do século, que este livro, em sua primeira versão, na versão de 96, determinou quantas coisas na minha aura. O País das Mulheres, ou o Paraíso de Mahoma, de Bárbara Fotos, infelizmente, eu perdi a primeira edição, deve estar em alguma biblioteca amiga, porque eu tenho um hábito ruim, desculpem, amigas escritoras, de falar sobre as palavras delas, mas é uma coisa, é como que as suas palavras, eu desenho em cima daquilo que vocês falam. Eu sou meio que porta-voz de vocês com esses livros de algumas obras. E desde o início do meu trânsito do mundo da arte, produção de obras, eu estou discutindo as formas de violência contra as mulheres e seus corpos, a violência da mídia, a violência, enfim, de todo tipo, que eu trabalhei no final dos anos 90 com o discurso do pensamento daquela época. E também a invisibilidade da invisibilização, quando os olhares atravessam os corpos e não permanecem, não ficam parados neles. A violência da desigualdade,
dos trânsitos, das fronteiras, e a violência que exercem os papéis e as tarefas que são normalmente designadas ao corpo das mulheres. Em grande parte da minha obra, nasce de narrativas pessoais, genealógicas e familiares. Agora, a forma em que Bárbara encara a história das mulheres no meu país me ajudou a ver que essas coisas que mencionaram a minha mãe, tias, primas e avós, que são parte de uma história que muito provavelmente é parte da história de outras áreas do Sul, de mulheres de outras áreas do Sul. Hoje, no Paraguai, é feriado, é o 1º de março, e é o dia em que lembramos o final da guerra contra a Tríplice Aliança. Há pouco também se comemorava o Dia da Mulher Paraguaia, 24 de março. Aqui se fala muito da gloriosa mulher paraguaia, que construiu o país num capítulo muito puro da nossa história. E também nós temos que insistir em como esse reconhecimento é somente retórico. Com o seu trabalho, tentamos tentar esse véu romântico que existe na forma como nós somos apresentadas. E nós queremos mostrar, na realidade, o que acontece com muitas mulheres neste país. Também gostaria de falar do trabalho de Rita Selato, que me levou a desaprender muitas vezes. Ela me forçou a desconhecer-me e a reconhecer-me como mulher hegemônica, privilegiada, e mostrou-me que lugar eu ocupo e o que eu posso fazer com esse lugar que eu ocupo. Também semeou minhas dúvidas, então por isso eu estou contente em poder compartilhar esse espaço com ela. E por que eu falo disso? Por que eu falo da importância que isso tem sido, como também foi para a Keina, o trabalho que a Áurea faz. Eu estou trabalhando também com a Kátia, Bianca, Bárbara. Eu acho que é importante que nós também nos troquemos ideias entre nós. Para mim, o que me importa nos espaços é o que está subjacente. E esse vínculo transversal gerado entre pares. É como eu posso continuar falando a partir daqui com outras mulheres que eu conheci nesse espaço. Como o trabalho da Virgínia me levou a buscar mais, ou procurar mais sobre o que ela falou. Da mesma forma, acontece o seguinte: como eu falei que nós somos convocadas, convidadas a pensar, a falar nesses lugares, nós também temos que nos questionar porque eu, Cláudia Casarino, fui convidada para falar nesse espaço. O que acontece com as outras mulheres artistas do meu país? As mulheres indígenas, da área rural, transartistas do Paraguai. Quando o olhar vai se voltar a elas. A invisibilidade também é violenta. E nós temos que nos ver a partir dos lugares onde nós podemos, fazer alguma coisa. Nós temos que ver também o trabalho de outras mulheres do Paraguai. Basicamente, eu conheci muitas delas por meio de outras. Muitas delas eu não conheço pessoalmente, mas conheci os seus trabalhos pelas redes sociais. E também isso tem a ver com o trabalho de todas as mulheres do Paraguai, que eu pude pesquisar mais de perto e também conhecer. Acho que a importância das redes sociais é aí do sigilo. E nós temos o privilégio de aceder a isso, porque nós temos conectividade, podemos pagar a internet, podemos ter um telefone, podemos ter tempo de aprender como usá-las, para que, de fato, elas funcionem como uma ferramenta de visibilidade. E quando pergunto uma artista trans, quantas vezes elas foram censuradas ou bloqueadas por mostrar a sua obra? Eu acho que é importante trabalhar de forma consciente para que nós usemos a plataforma consciente, e uma plataforma não somente de visibilidade, mas também de construção tecidual, para que sejamos mais fortes, para que nós também fortaleçamos o que nós fazemos. E também eu acho que é importante ter redes e ter um público. Também nos permite mostrar o trabalho de outras pessoas.
Por isso, eu peço permissão para mostrar o trabalho de outras mulheres artistas do Paraguai nas suas redes sociais com seus nomes de usuário. Então, se vocês estiverem no Instagram, também vão poder contactá-las se quiserem falar dos seus trabalhos. Só um minuto. Bom, agora o PDF não quer funcionar. Vocês conseguem ver? Sí, la pantalla está negra. É uma tela preta. Algumas artistas do Paraguai. Vocês conseguem ver isso escrito? Se ve, Claudia. Sim, dá para ver. Para que ustedes se puedan detener en la imagen, ver el nombre de usuario, el nombre del artista, si les interesa registrar. Vocês podem ver a obra, o nome de usuário da artista. Eu vou subir isso na minha conta do Instagram, se vocês quiserem verificar também, ou se vocês quiserem falar mais sobre isso. Se quedó en negro, Claudia. ¿Otra vez? A tela está preta. Sí. Outra vez. Gracias, Simone. A ver, ahí. Agora? ¿Pueden ver? Sí, Sí, Ana. Sí, vemos Sim, a- agora sim. A ver. Silvana Domínguez. Silvana Domingues, Sí, Sí. Heimat. Otília Imat, Adriana González Brum. Adriana Gonzalez Blum, Silvana Nuovo. Silvana Nuovo, Julia Isidres. Julia Isidres, Belén Rodríguez. Belém Rodrigues, Leticia Alvarenga. Letícia Alvarenga, Sara Hooper. Sala Hooper, Camila Cadogan. Camila Cadogan, Ediltrudis Noguera. Ediltrudes Nogueira, Raquel Cuella. Raquel Coelha, Sandra Dinendal. Sandra Dinendal, Micaela Fadul. Micaela Fadu, Ana Ayala. Ana Ayala, Mayeli Villalba. Mayele Vilauba, Ana Caballero. Ana Caballero, Leonor de Blas. Leonor de Blas, Alegría González. Alegria Gonçalves, Leticia Casati Letícia Cassati y Adriana Duarte. e Adriana Duarte. Sí. Já que você falou, ¿Ya decidiste compartir Simone, la pantalla? eu decidi compartilhar a Sí, tela. quise mostrar tus pinturas A también, Simone pero no quis tengo mostrar também as suas Instagram. obras, mas ela não tem nada no Instagram. A Então, eu vou registrar Instagram aqui. también. Bom, eu vou aqui, então, te recomendar utilizar o Instagram como espaço positivo, Está ahí para quienes puedan acceder, nuevamente le digo, porque para as pessoas vão poder acessar. pero existe esta Não deixa de ser uma ferramenta não democrática, mas, enfim, ela pode ser utilizada para conhecer trabalhos muito impressionantes, como fizeram essas pessoas. Eu não os conheço pessoalmente, nem pude ver seu trabalho pessoalmente. Lo conocí a través de redes sociales. Eu conheci esse trabalho através das redes sociais. Bom, isso é o que eu tinha pelo momento, por agora. Gostaria de, então, agora de passar a palavra para Martim. Martim, por favor. Wow, qué honor estar en este contexto con estas mujeres y Bom, estar nesse contexto com essas mulheres por el trabajo que hacen. También hice un breve é research. muito bom. Eu gostaria também de agradecer a todas e parabenizá-las. Nos dan cualquier cosa y nos ponemos Nós, investigar inmediatamente. pesquisadores, Y sempre realmente una nos colocamos a invés de pesquisar alguma coisa, e gostaria de agradecer ao Instituto Goethe Uruguai, socio durante todo este proceso. que foi parceiro durante todo esse processo, do que foi a criação da OSAI, OSAI Go, que é o que nós apresentamos. É um projeto com jogadores de futebol do Uruguai e bailarinas.
Há muitas coisas que ficaram ainda ecoando da sessão anterior e agora também ecoam com as falas que eu ouvi agora de Cláudia e Keina. Do ponto de vista de pesquisa, eu gostaria de falar de alguns tópicos que seriam muito atrevidos se não fosse para falar de outros. Então, eu gostaria de compartilhar sabe, falando da cocriação que a Bianca falou antes. Eu acho que é o único caminho possível. Gostaria de começar falando sobre o que Keina me fez pensar muito nesse papel de curadora. Isso me fez pensar que todos nós falamos essa frase, mas pensar no que cuidar é uma forma de você controlar. E ser curadora, programador de teatro como eu sou, é uma forma de controle, de controlar o acesso a bens e serviços culturais, aos conteúdos que são programados. Por isso, é uma grande responsabilidade, porque é um espaço de discurso de muita força. Por isso, nós temos que trabalhar nisso. Eu estou totalmente de acordo com vocês, é um espaço para pesquisa e nós temos que aprofundar isso. Eu vou falar do corpo. Eu venho desse mundo, que é o mundo da dança, e o meu vínculo com o corpo foi muito traumático durante muito tempo. Eu comecei a dançar e o meu corpo já dançava desde antes da minha cabeça começar a dançar. E quando houve uma sinapse entre a minha cabeça e o meu corpo, é porque eu acompanhava a minha irmã nas suas aulas de balé. Ela ia a essas aulas, eu a acompanhava, me sentava fora, e um dia a professora me convidou para entrar, para participar da sala de aula, e eu nunca mais saí. Eu tinha 15 anos nessa época. A partir daí, eu senti que o corpo era aquele território de criação e que nos abriu uma possibilidade fora desses domínios hegemônicos artísticos. O corpo como território de criação, eu não me refiro somente ao tradicional, mas sim ao que Cláudia falava também do corpo na performance. Esse é um âmbito de trabalho, mas especialmente o feminismo e como usa o corpo como sua primeira ferramenta de discurso. É uma ferramenta essa ferramenta que nós temos quando os outros processos são silenciados. Em um país como o Uruguai, onde nós temos educação gratuita desde 1977 e onde o aborto não tinha penalização até 1930, e depois teve sanções, depois não, e desde 1932 o voto é livre, e o divórcio foi aprovado em 1907. Então, dentro desse contexto, nós ainda... Bom, porque eu me dedico à dança, eu decidi... Bom, todas as pessoas que pensam no bailarino acham que sempre ele é puta. Eu não disfarço o meu discurso. Eu sou homossexual e ponto. E essa construção é o que me leva a pensar o corpo como espaço da resistência. Ou seja, o pessoal é o corpo. E aí começa a questão do público e do privado. Eu tenho consciência de que o público sempre foi reservado para o homem e o privado reservado para a mulher. E nós tínhamos que encontrar esse momento em que nós poderíamos fazer esse cruzamento. E quando nós vimos o convite em que nós fizemos as jogadoras femininas para participar do jogo de futebol, então elas tinham que se livrar daquela culpa, pensar que isso aqui não é meu papel, eu não posso fazer isso. Nesse momento quando nós começamos a trabalhar, alguma coisa substancial aconteceu. Tiraram elas do campo de treinamento, falaram para elas que não havia espaço para treinar e que também que não havia horário para treinar, porque isso era espaço dos homens. Elas ficaram sem lugar para treinar. E elas eram da seleção uruguaia de futebol. Então, era o time de futebol feminino do Uruguai. E elas também não tinham camisetas. As camisetas que elas usavam para jogar, aquelas que sobram dos homens, e elas colocam o nome com um durex, com uma fita adesiva atrás. E esse é o trabalho de 2019,
Eu não estou falando aqui de... Bom, esse trabalho é de 2020, é melhor dizendo, mas isso aqui então é algo que faz somente um ano, é do ano passado. Então, sem espaço para treinar, elas têm que reciclar a sua camiseta. Então, foi assim que nós começamos a trabalhar. Então, essas meninas se reuniram com esses bailarinos. Nós vimos uma tradição do balé de um país em que o tango era dançado somente entre homens, ou a mulher que dança tango está assexualizada, erotizada, a pontos realmente ridículos. E nós vemos a imagem da dançarina ou da bailarina do século XVII como Copélia, que tem aquela coisa lírica da bailarina. E o homem se apresenta como que com um papel quase secundário. E aí se gera uma dissociação do corpo, e mostrando que nós não podemos estar presentes, porque senão nós teríamos duas pessoas em pé provando coisas. Agora, nessa dissociação entre o dorso e a pele, essas danças tribais africanas que apresentam uma globalidade do corpo no conceito da dança é quebrada pelo ocidental. E nesse rompimento do corpo, o homem que utiliza todo o seu corpo passa então a apresentar esse outro questionamento. E não há resposta à minha pergunta, mas a minha pergunta é como essa cocriação que a Bianca falou pode contribuir para novas masculinidades e como podemos contribuir. Bom, há um teórico, Keegan, que é americano, e ele diz que existe sempre uma segunda e uma terceira verdade que alguém vai poder contar com mais subjetividade. Esses alguém somos nós. E nós temos que poder, nessa mente coletiva, conseguir falar eu, e nessa diversidade, falar como eu me auto-percebo, como a Keina falou. Quem sou eu? Falando também de um poema de Federico Garcia Lorca, que ele fala de eu tenho 7 corações, mas eu não encontro a minha, ou o meu coração, perdão. Então, o que nós somos, isso que faz parte da minha identidade, é a minha identidade coletiva. Para mim, de fato, é um diálogo da construção de uma ponte que vai realmente realizar algo. Por isso, alguém estava falando da fissura, e foi a Kena que falou. E aí, por isso, eu pensei na frase de Alcão. É por aí que entra uma luz, por essa fissura que entra a luz. Então, onde é que essas fissuras estão localizadas? Por isso, eu acho que o corpo é um grande espaço de criação, mas é preciso romper com esses preconceitos. Eu digo isso porque eu trabalhei muito no Caribe, e em uma situação como no Uruguai, na Argentina, no Chile, mais ao sul, nós temos uma dissociação entre o corpo e a mente. É uma dicotomia cartesiana que está muito presente. E a questão é, como é que nós podemos pensar o corpo como lugar de discurso, onde a pessoa pode se fazer político e o político se torna coletivo e o coletivo instala uma mudança que vai além do político e do não político. Bom, eu gostaria também, então, aqui de encerrar a minha fala e agradecer. Muito obrigada. Muito bem, começamos agora a segunda rodada. Keila. A segunda ronda é mais corta. Vou começar em português porque é mais fácil para mim e pode ser mais fácil para nós outras também. Algumas emoções foram muito potentes e precisam ser colocadas aqui. Quero agradecer o tom da voz das pessoas que eu escuto aqui. São vozes boas de escutar, vozes que me trazem vontade de estar perto em momentos que o único jeito de estar perto é esse, ser um quadrado, um retângulo do lado da outra pessoa. Eu estou posicionada de um jeito que eu estou cercada de retângulos com carinhas que aparecem, né?
Mas logo embaixo tem carinhas que não aparecem, tem rostos que não aparecem, mas eu estou cercada de rostos que quiseram se colocar. E nisso eu queria falar um pouco da fissura, Martim, que eu trouxe, você também trouxe. A fissura vem dessa ideia de que a gente entende que existe uma estrutura, que a gente habita essa estrutura, porque como curadora, eu estou, de uma certa forma, ligada completamente a terminologias e pensamentos que, a priori, são cartesianos, são europeus, como a arte. Mas isso tem que estar sempre sendo pensado como um processo, porque se pensarmos como verdade definitiva, a gente considera que a arte é um objeto muito violento. Então, como trazer a arte como dispositivo de possibilidades de estar juntas, como dispositivo de possibilidades de fomentar vida. O coletivo que eu e Bianca fazemos parte, que agora está vivendo um momento de puerpério, fez gente. Eu faço parte de outros coletivos, a minha gestão como diretora artística no MAN é coletiva, estou junto de um parceiro. Eu faço parte de um coletivo de mulheres racializadas que se chama Trovoa, que também questiona essa mirada do que pode ser chamado de arte. E eu acho que hoje, em 2021, aqui algumas saídas estão na percepção que essa hegemonia existe e a gente tem que tomar o nosso cuidado e ser esperta para fazer de tudo para não ser um instrumento de manutenção da hegemonia, e sim considerá-la como algo que existe. Não adianta fingir que não existe, existe, que é útil, mas pode ser fomento, pode ser um chão, eu poderia dizer em alguma perspectiva afrocentrada, é um chão que eu posso pisar para plantar o que eu quiser. É um solo que eu posso regar para colocar algumas sementes que não estavam lá. E só para terminar esses minutinhos que a gente tem, eu queria trazer uma palavra que eu tenho trazido muito. São 2 palavras específicas, mas eu vou escolher uma por sua causa, Martim, e por sua causa, Cláudia, que é a palavra ginga. Ginga é uma palavra brasileira, tem origens... essa palavra existe em Portugal e tem uma personagem que foi uma rainha Zinga, que também trouxe isso. Mas a palavra ginga é uma palavra que só no Brasil a gente consegue entender um pouco, como a palavra saudade também, como dizem, porque ginga está num tipo de inteligência de corpos que dançam e lutam. Quando a gente está falando de ginga, muita gente pensa em capoeira. Não da capoeira. É o que fez a capoeira acontecer. A ginga é o sorriso que você tem na hora que alguém te coloca num lugar que acha que tem que ser colocado, mas você sabe que quem está jogando é você. A ginga é a inteligência que a gente coloca para se entender quando a gente está em silêncio e quando a gente está sendo silenciada. Então, assim, eu gostaria muito de promover um workshop de ginga curatorial para nós podermos entender e desenvolver um certo humor como substrato de poder para desenvolver inteligências. Como que, às vezes, quando o rio atravessa uma montanha, a gente não vê por onde ele passa e acha que ele está só contornando essa montanha, mas ele está abrindo um monte de caverna e trazendo vida para dentro dessa montanha e apagando definitivamente o vulcão.
É isso, eu queria trazer hoje para esse finalzinho aqui, ginga para nós. Muchas gracias, Keina. Muito obrigada, Kenia. Vamos dar o microfone à Bianca por 5 minutos. Bom, pensando em muitas coisas, e de alguma forma, fiquei me perguntando, né, de todas as mulheres que estão aqui nessa sala, encontro, todas nós somos atravessadas por histórias de violência. Todas nós passamos por histórias de violência. De alguma forma, quando eu compartilho, né, uma história minha, que seria íntima, pessoal, na verdade, ela não está centralizada, né? Ela, na verdade, cria ressonâncias e cria ecos em muitas outras histórias, e se a gente fosse fazer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que praticamente todas, ou talvez todas, tenham já passado por situações de violência na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, violências de diversas ordens, onde também questões de classe e de raça, elas se misturam às questões de gênero, né? Eu achei muito interessante quando o Martim falou do corpo como território de criação, e eu fico me perguntando nesse momento, né, as respostas provavelmente estão vindo dos corpos, né, e estão vindo das corpas, estão vindo da força dessas corpas, dessa necessidade de alguma forma da gente seguir, mas a gente ter o absoluto entendimento que esse mundo que foi construído e que nos governa, de certa forma, né, que cria essa modelação para os nossos corpos, esse mundo não é mais possível. Esse mundo, ele ele está, na minha opinião, em desencanto. Eu acredito nisso. Eu acredito na falência total desse mundo patriarcal, desse mundo heteronormativo, desse mundo racista, desse mundo sexista. Eu acredito total. E eu acho que é esse acreditar que faz com que a gente continue, e que a gente continue olhando para esse horizonte de possibilidades, entendendo que esse futuro, ele é um futuro do juntas, é o futuro do amor como uma ação, do amor como uma movida. É um futuro onde a gente precisa realmente se entender nesse universo de interdependência, de que a minha vida ela só é possível na coletividade, a minha vida só é possível nessa complexidade de conexões com outras vidas, sejam elas humanas ou não, né? Nesse reconhecimento dos seres que não são apenas só humanos, né? Também é a falência desse antropoceno, é a falência também dessa construção, né, da racionalidade sobre a intuição, sobre, né, esses processos que a gente entenderia e que até historicamente foram relacionados à mulher, de uma certa forma para fragilizar e também para colocá-las, né, num determinado nicho, né, num determinado espaço de claustro, num espaço de cárcere, né, e esse espaço, inclusive, é o espaço doméstico, né, historicamente a gente sabe que as mulheres foram enclausuradas dentro das próprias casas. E interessante pensar que nesse processo de pandemia, nós, assim que podemos, porque infelizmente a gente sabe que isso não é uma realidade social para todo mundo, não é uma realidade política para todo mundo, mas nós que podemos, fomos convocados a retornar para essa casa. Fomos convocados a retornar para o interior dessa casa, a viver intensamente dentro dessa casa. Então, eu acredito, sim, que existe alguma resposta nesse doméstico, que se há um mundo novo para nascer, e um mundo novo como esse amor mundi, como diria Hannah Arendt, né, como esse envolvimento, como essa corresponsabilização, ele vai nascer provavelmente do interior das nossas casas. Ele vai nascer desse trabalho incessante de manutenção diária. Ele vai nascer no reflexo sobre o que é lavar a louça, sobre o que é cozinhar, sobre o que é colocar os filhos para dormir, sobre o que é cantar uma música de ninar, sobre o que é ter uma cama e poder deitar nela toda noite e acordar. É isso. Muchas gracias, Bianca. Le cedemos o microfone a Cláudia. Muito obrigada, Bianca. Agora a Cláudia, para fechar com 5 minutos.
Creio que vou demorar menos do que 5 minutos, porque eu prefiro ouvir do que falar. Agora, para fechar um pouco a ideia da Bianca, continuar com umas coisas que ficaram pendentes, eu vou falar sobre uma coisa que Antônio Gramsci falou há mais de 100 anos. O mundo velho está morrendo e o novo está nascendo. E no claro escuro surgem os monstros. E tenho a esperança de que realmente seja assim, que o que nós estamos vivenciando, de toda essa violência, desses monstros todos que temos à nossa volta, com muito poder, que na realidade seja o início do fim. E que possamos viver num mundo mais justo, menos desigual. E eu quero voltar a falar sobre uma coisa que a Keina mencionou. Neste momento, estamos reunidas, quase 100 pessoas ou mais. A maioria são mulheres de origens muito diversos, de campos de ação também muito diversos, e de conhecimentos e atitude com relação ao feminismo também muito diversificados. E como Keina falou, é um trabalho de amor entre nós. Todas estamos aprendendo, desaprendendo alguma coisa, e temos que, acho eu, falar umas com as outras e também nos escutar com mais amor entre nós e sem tanto julgamento. Tem coisas que estão tão naturalizadas neste mundo que nem nós as percebemos, ou que passam por cima, de tal forma então que é muito bom que uma amiga te fale, isso está acontecendo na tua vida, ou você está gerando isso, ou que você, a partir da tua hegemonia, o teu lugar privilegiado, está fazendo coisas que invisibilizam as outras, ou violentam as outras. E é importante que façamos sempre a partir do amor e do entendimento, porque, em última instância, estamos todos neste mundo alimentadas e ensinadas a partir do mesmo lugar. Algumas temos mais sorte e podemos transitar isso de outra forma, mas nem todas. Nem todas temos acesso à educação, à saúde, nem todas temos um círculo de amizades que nos contenha, nem todas temos afeto. E é importante que nós nos foquemos nisso também. E com isso eu quero fechar. Eu hoje não tenho vontade de falar muito, porque normalmente eu não sou tão discreta nem calada. Eu gosto de ouvir vocês. Obrigada, Cláudia. Martim, por favor, tua última participação. Bom, eu também estou um pouco cansado. Tomara que o mundo estivesse mais cansado, nem todos, mas eu tenho uma lista de pessoas que podiam aproveitar bem o tempo para ficar em silêncio. Eu queria compartilhar algumas coisas que ficaram pendentes na minha cabeça com relação a qual é a narrativa, a história, o relato que fazemos sobre os tempos que estamos vivendo. Tem duas pandemias, tem uma que está lá fora e tem a outra que vivemos dentro de casa, como a Bianca falou. E essa pandemia, depende de quem a conte, nos afetamos de formas diferentes e temos que ter a humildade de reconhecer esse lugar, o lugar dos diferentes corpos e como cada corpo diferente foi impactado nas diferentes contextos, nas diferentes casas, em que muitas mulheres foram forçadas, e os homens também, a estar presentes e convivendo com histórias que nós já acreditávamos que já estavam fechadas. E esses relatos têm que ser narrados, temos que ter a humildade intelectual para isso. A Cláudia já mencionou, mas o Gramsci falou que falar a verdade é uma coisa revolucionária. Hoje em dia, é revolucionário estar sentados, cada um, sentados e sentados nós, nesses lugares, abrindo as nossas casas. E essa é a minha intimidade, eu estou abrindo esta porta, estou vendo as plantas de Keina, os livros de Cláudia, o burrinho que está pendurado atrás de cada uma, e abrir isso é dizer a verdade, estamos expressando a verdade, é uma grande revolução. Este espaço possibilita isso. Esses 3 papeizinhos que vocês estão vendo aqui atrás,
Eu coloquei aqui no meu escritório, no dia 2 de janeiro, quando eu estava pensando coisas nas quais temos que trabalhar, e eu falei que esse ano eu quero ser relevante e que essa relevância seja visível e eu quero estar conectado. E essas coisas relevante, visível e conectado não é uma questão de sorte. E eu estou de acordo com Cláudia, nem todos temos a mesma sorte. Tem coisas básicas, como o direito à saúde, o direito ao amor, que não deveria ser uma questão de sorte. Não pode ser que eu tive mais sorte do que o outro, e por isso eu tenho acesso a um melhor sistema de saúde. E eu acho que é aí que nós temos que pensar em estratégias relevantes para todas as pessoas que podemos gerar um grãozinho de areia, porque para aquilo que nós considerávamos que era sorte, hoje necessariamente vai ser um direito básico. Como certamente os que trabalhamos com cultura, os que somos parte desse painel, estamos convencidos de que a cultura, ou as culturas e acesso aos bens e serviços culturais são um direito básico humano, que deve ser igual para todos e todas. E eu acho que possibilidades como esta abrem essas portas. Então, essas 3 pessoas que estiveram no painel comigo, eu quero ser um melhor homem.